bem no interior do Minho, encontramos-nos junto às margens daquele que é um dos mais importantes rios do norte de Portugal, o Rio Lima. Estamos num local onde o vale se alarga bastante, uma veiga, e um espaço que desde épocas muito antigas foi ocupado pelo homem. E aqui viria a nascer uma povoação que ao longo dos séculos se tornou incontornável, uma referência absoluta no norte do país. Uma povoação que ficaria conhecida pela sua ponte. Estamos em Ponte de Lima, a mais antiga vila de Portugal, como gosto de ostentar. E estamos também naquele que é uma vila-museu, um espaço rico de história e de património. Os vestígios arqueológicos existentes na região atestam com efeito de uma ocupação e de uma exploração deste território pelo homem desde épocas muito recuadas. Há, no entanto, um momento crucial na história desta região, a romanização. E, curiosamente, a chegada dos romanos a este local está associada a um episódio lendário muito interessante. Lendário, mas que radica também, se alicerça num facto histórico. Em 138 a.C., uma legião romana comandada por Décimos Június Brutus faz uma fortíssima incursão naquilo que é hoje o norte de Portugal. Depois de aplacar as revoltas dos lusitanos, Június Brutus penetra neste noroeste da península até, muito provavelmente, as margens do rio Minho. Mas a sua passagem aqui pelo rio Lima fica com efeito associado a um episódio lendário muito interessante. Havia a ideia, a crença entre os romanos de que aqui neste noroeste da península, nesta terra de nevoeiros, nesta terra desconhecida de povos bárbaros, existia um rio, o rio do esquecimento. Havia velhas crónicas que relatavam factos ocorridos no passado de gente e de povos que tinham atravessado esse rio do esquecimento e que, como o próprio nome indica, tinham perdido a memória. E por isso, as legiões romanas vão avançando em direção ao norte, sempre com o receio de chegar a esse rio, a ter que cruzar um rio, a partir do qual perderiam a memória. E quando chegam às margens do rio Lima, estão convencidos que é esse o rio do esquecimento. E os soldados romanos vão se recusar a cruzar o curso de água. Terá que ser o próprio general Décimos Június Brutus, num ato de coragem, a cruzar sozinho o rio, a colocar-se na outra margem e a chamar um por um os seus principais soldados pelo seu nome, demonstrando assim que não havia perdido a memória. É exatamente isso que nos evoca este curioso monumento nas margens do rio Lima, essa referência ao início da dominação romana. Mas, em boa verdade, essa incursão de Décimos Június Brutus, se simbolicamente toma o noroeste da península para o domínio do Império Romano, nós teríamos que esperar ainda muitos anos, praticamente até o ano 29 a.C., quando finalmente um sobrinho neto do imperador Júlio César, à frente de 6 legiões, vai definitivamente dominar os povos que aqui habitavam e integrar este espaço no Império Romano. Com a integração deste vasto território no Império Romano, com uma importante cidade bem no centro da região, Bracar Augusta, a atual Braga, muito rapidamente vamos poder começar a surgir no território marcas que ficam associadas ao processo de romanização. E entre elas está, claro, a famosa rede viária romana. De Braga vão sair várias importantes estradas. Uma delas, que se dirigia para norte, para a atual Galiza, a via 19ª, percorre exatamente esta região
cruza aqui o rio Lima. E para cruzar o Lima, os romanos vão construir neste local uma ponte. Começava a surgir assim a estrutura que iria tornar famosa esta povoação. Uma ponte sobre o Lima. Mas a ponte não era ainda esta. Ou, por outras palavras, era e não era. Já vos explico. De facto, quando hoje olhamos para a ponte de Ponte de Lima, vemos a velha ponte romana. São estes 5 arcos de volta perfeita. Mas isto é apenas uma pequena parte da ponte. Com efeito, na Idade Média, a ponte seria prolongada e todo o vasto tabuleiro que hoje podemos observar sobre o rio corresponde à ponte medieval. Mas permanece aqui, neste extremo, na margem norte, as marcas bem evidentes dessa antiquíssima ponte da via romana. Reparem, por exemplo, em alguns pormenores típicos da arquitetura romana. Não só o tipo do aparelho, a colocação das pedras, mas também algumas pedras decoradas com o tradicional sistema das pedras almofadadas, tão característico das grandes construções romanas. E onde não falta sequer as marcas dos fórceps, aqueles pequenos orifícios no centro das pedras que resultam exatamente dos mecanismos utilizados para arrastar e içar estes enormes blocos. Os blocos de uma ponte romana que esteve em utilização durante séculos, que serviu não só à época clássica, como atravessa a alta Idade Média e continuará a ter um papel importante já nas origens da nacionalidade. Mas esse é um outro período muito interessante na história de Ponte de Lima. Local estratégico no eixo que ligava o norte ao sul do condado portucalense, Ponte de Lima vai ganhando importância acrescida no século XII. E não admira por isso que em 1125 Dona Teresa tenha concedido foral a esta povoação. Era o reconhecimento da sua importância, de uma povoação que nessa altura apresentava já também uma feira, um local de referência, de resto uma estrutura, um acontecimento que perdura até aos nossos dias, a famosa Feira de Ponte de Lima. A povoação ia-se alicerçar nos séculos seguintes como uma das importantes povoações ribeirinhas do rio Lima. Nos finais do século XIII, inícios do século XIV, o desenvolvimento urbano de Ponte de Lima é notável e a sua importância estratégica continua a alicerçar-se, nomeadamente como um local crucial do ponto de vista das redes viárias, não só porque se mantém esta forte ligação norte-sul, mas também porque o próprio rio Lima é uma via de penetração para o interior. De resto, a importância do tráfego fluvial terá feito surgir, nessa altura, esta capela-abrigo dedicado ao Anjo da Guarda, dedicada a São Miguel o Anjo. Trata-se de uma estrutura muito interessante porque, tendo em conta exatamente o período em que nos surge, ela acaba por refletir também influências dos dois motivos arquitetónicos que vão caracterizar a Idade Média, ou seja, o românico e o gótico. Se repararmos aqui nos capitéis, eles são claramente de tradição românica, mas já a cobertura da capela é claramente ogival, claramente gótica. Mas na mesma época em que foi construída esta capela, iria também dar-se início à construção de uma estrutura que até hoje subsiste como a principal marca de Ponte de Lima. A sua ponte, já não a ponte romana, mas a ponte medieval.
Foi, com efeito, no segundo quartel desse século XIV que a ponte de Ponte Lima vai ser construída, ou pelo menos prolongada. Já não era só a velha ponte romana, agora a ponte ia se estender mais umas largas dezenas de metros. Ao longo dos séculos, desde que a ponte fora criada na época romana, que o leito do rio Lima se vinha deslocando mais para sul. E quando chegamos ao século XIV, a velha ponte romana já não vencia o rio. E por isso este prolongamento em 18 arcos. Ainda hoje os podemos ver praticamente todos. Há 3 que se encontram soterrados na margem esquerda, na Praça de Camões. Uma ponte monumental que claramente se inspirou noutras grandes pontes que nessa altura tinham sido construídas no Caminho de Santiago. E não nos podemos esquecer que essa velha via romana, esta estrada agora medieval, era um importante eixo, continua a ser nos nossos dias, dos Caminhos de Santiago. Uma ponte inspirada, por exemplo, na Ponte de La Reina ou na Ponte de Zamora. E depois, por sua vez, a Ponte de Ponte Lima acabará por marcar e influenciar outras pontes medievais que irão surgir no nosso país, no meu caso, por exemplo, da Ponte da Barca. Uma ponte monumental, com estes arcos plenamente góticos, arcos ligeiramente quebrados. Uma ponte que tem grandes preocupações com a sua estabilidade, apresentando entre todos os arcos estes potentes talhamares. Uma ponte a qual nos falta tantas outras marcas medievais como as famosas siglas dos pedreiros. Uma ponte de facto imponente e, segundo alguns estudos, hoje só conseguimos contemplar praticamente metade da sua altura, uma vez que ao longo destes séculos a ponte foi significativamente assoreada. Uma ponte que ditará também um novo desenvolvimento urbano em Ponte Lima. A construção da ponte, naqueles meados do século XIV, acabará por ditar também o desenvolvimento urbano de Ponte Lima, uma vez que a malha urbana, o núcleo mais antigo, se vai desenvolver exatamente em frente à saída da ponte. De resto, a atual Rua Padre Francisco Pacheco, mas não é do que a antiga Rua Direita, fica mesmo em frente à ponte. E muitas das casas que aqui podemos contemplar estão ainda claramente alicerçadas em edifícios medievais. Portas largas, porque aqui ficava nesta rua um grande número de tabernas e de outros estabelecimentos. Aliás, é curioso repararmos que há sempre uma porta mais estreita, aquela que conduzia às residências, nos pisos superiores, e uma porta mais larga que conduzia a essas tabernas e a esses estabelecimentos. Ponte Lima ia assim crescendo durante estes séculos medievais, mas havia ainda muita história por cumprir. E não decorreram muitos anos para que a vila assistisse a novas e importantes construções que marcariam a sua história. Em 1359, a mando do rei Dom Pedro, e nobilitando a vila e reconhecendo a sua importância, esta iria ser cercada por uma muralha. Uma extensa muralha constituída por 9 torres e por 6 portas. Hoje restam muito poucos desses vestígios, mas eles ainda são evidentes, como é o caso aqui desta torre, a última que resta, a Porta do Postigo, ou de São Paulo. Uma porta que nos nossos dias apresenta as marcas de cheias relativamente recentes, cheias do século XX. Mas marcar aqui na Torre de São Paulo as cheias é uma tradição muito antiga, como podemos também observar deste lado da torre. De facto, estas marcas apresentam-nos antigas leitos de cheia. E disso não temos dúvida nenhuma, porque, no caso desta, uma inscrição medieval indica mesmo que aqui chegou o rio pelo risco.
partindo da Torre de São Paulo e descendo paralelo ao Rio Lima, vemos ainda alguns vestígios da cerca medieval, da muralha. E nos nossos dias, e há também já há muito tempo, que a paisagem da vila é dominada por esta torre, a Torre da Cadeia. Ela é, no entanto, posterior à muralha primitiva. Foi construída no início do século XVI, durante o reinado de Dom Manuel. Destinava-se, como o próprio nome indica, a uma cadeia, uma prisão. E ao seu lado abre-se uma nova porta, a Porta Nova. Estamos claramente num local periférico da povoação, menos importante, menos nobre. E por isso aqui se vai colocar a cadeia. E também por isso esta Porta Nova dava acesso ao local onde estavam os judeus, a judiaria. Aqui, na antiga área da judiaria, muitas das casas são ainda resultado de edifícios que, na sua origem, são medievais. E alguns deles apresentam curiosas inscrições, marcas como esta, marcas aparentemente cristãs. São, enfim, signos que os judeus, que a partir de Dom Manuel I são obrigados a converterem-se ao catolicismo, apresentam nas suas casas, uma forma de dizerem que são cristãos. Os cristãos novos, também eles tiveram um papel importante na história de Ponte de Lima. Deixamos para trás a judiaria e estamos agora a chegar ao Largo da Matriz, onde nos nossos dias podemos observar um monumento a uma das mais arraigadas tradições da vila de Ponte de Lima, a Vaca das Cordas. Em boa verdade, trata-se, como já repararam, de um touro. Esta tradição, muito arraigada entre a gente da localidade, prescreve que no dia anterior à festa do Corpo de Deus, um touro seja amarrado às grades da Torre Sineira da Matriz. Depois é solto e é obrigado a dar 3 voltas à igreja. É solto, mas aos seus cornos estão atadas umas cordas que alguns homens vão segurando para evitar que o animal se lance sobre a multidão. Uma tradição que se mantém até aos nossos dias, captando milhares de pessoas que continuam a vir ver a Vaca das Cordas, esperando que quem segura nas cordas atadas aos cornos sejam fortes para que o animal não alcance toda essa multidão que corre à sua frente. É esta a grade à qual é atada a vaca, o touro, das cordas. É um edifício mandado edificar pelo rei Dom João I, no que é mais um reconhecimento régio da importância da vila de Ponte de Lima. Um imóvel que, no seu aspecto original, mantém apenas uma pequena parte, nomeadamente o seu pórtico gótico, uma vez que a igreja sofreu depois, ao longo dos séculos, muitas outras alterações, incluindo logo no século XVII. Mesmo a belíssima rosácea que nós encontramos sobre o pórtico gótico é, afinal, um revivalismo do século XX. Mas é mais uma marca patrimonial da máxima importância desta vila, que é a mais antiga de Portugal. No mesmo século em que é construída a matriz de Ponte de Lima, mas mais no final desse século, mais precisamente em 1464, é construído um importante palácio na vila. É o Paço do Alcaide de Ponte de Lima, Dom Leonel de Lima, amigo do rei Afonso V e que exatamente o vai nomear para este cargo. A construção do paço vai provocar alguma agitação entre as gentes de Ponte de Lima. Isto porque eles tinham o privilégio de que os nobres não pudessem construir paços, edifícios no interior da povoação. Dom Leonel vai contornar esse problema
fazendo com que o seu paço, o seu palácio, seja considerada a alcaidaria, a residência do alcaide. Deste modo, passava a ser um edifício régio, já não dele. Mas no fundo ele sabia que o usufruto do palácio seria dele e dos seus descendentes. Este Dom Leonel não foi, de facto, uma figura muito querida da população, mas o seu paço mantém-se até aos nossos dias como um dos elementos da arquitetura civil mais interessantes da povoação. Atualmente está a ser objeto de uma reformulação para o adaptar a centro interpretativo da história militar aqui de Ponte de Lima. Mas, já que falamos de arquitetura civil, a vila está repleta de outros belíssimos exemplares. O crescimento demográfico e urbano de Ponte de Lima continuará a acentuar-se durante os séculos seguintes, o que de resto irá provocar o desaparecimento, a demolição de algumas das suas áreas mais antigas e também o desaparecimento de algumas das suas estruturas monumentais, defensivas, como era o caso, por exemplo, da torre fortificada que ficava à saída da ponte. Uma torre que de resto fazia parte desse conjunto da muralha que cintava a povoação. Aliás, aqui, no atual Largo de Camões, passava a antiga muralha. Isso mesmo veio revelar uma intervenção arqueológica recente e este pavimento diferenciado que podemos observar, estas marcas, afinal, preservam o antigo leito da muralha medieval. O Largo de Camões é, com efeito, uma dessas áreas novas que irá surgir na vila. Particularmente no final do século XIX, as intervenções neoclássicas e revivalistas que então se vivem pelo país são também evidentes aqui nesta nova área da cidade e nesta praça que se passa a ser um dos locais de encontro e de referência da povoação. Aliás, muitos destes edifícios que nos apresentam estas janelas góticas são neogóticas, têm a ver exatamente com esses revivalismos tão em voga no final do século XIX. Mais um dos aspectos da arquitetura civil tão interessante da vila. De resto, já no século anterior, no século XVIII, o barroco havia invadido toda, não só a vila, mas também uma série de quintas belíssimas, quintas senhoriais nos arrabaldes da povoação. São estruturas também de uma enorme riqueza patrimonial e histórica. Mas isso são já outros factos. São também outras lendas e, seguramente, futuros caminhos da história.